Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais compactas e, ao mesmo tempo, poderosas da literatura antiga. O primeiro capítulo do livro de Ruth. É uma história que parece simples à primeira vista, né? Mas os temas são universais. Exato. E para guiar a gente nessa conversa, estamos usando duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida Atualizada. Elas dão não só o texto, mas todo o contexto cultural e histórico. Que é fundamental para a gente entender. Totalmente. O nosso objetivo aqui é ir além da superfície, sabe? Entender as decisões super radicais que essas mulheres tomaram num mundo brutal e por que essa história ainda fala tanto com a gente hoje. E para entender a profundidade de tudo isso, o ponto de partida é logo a primeira frase do livro. Nos dias em que os juízes julgavam. Isso não é só para dizer quando aconteceu, né? De jeito nenhum. Isso é o cenário completo. A gente está falando de um período em Israel antes de ter rei, sabe? Uma época de alianças tribais meio frouxas, sem um governo central forte. As fontes resumem essa era com uma frase que diz tudo. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quer dizer, era uma espécie de terra de ninguém. Uma era de caos, de instabilidade, quase um faroeste bíblico. É uma ótima analogia. Era exatamente isso. Um tempo de ciclos de anarquia, opressão de outros povos. E aí vinham os líderes militares, os juízes, e libertavam o povo por um tempo. Mas não tinha uma lei única, a moralidade era relativa. A preocupação era sobreviver. É nesse cenário, então, que a nossa história começa. Nesse caos, é nesse pano de fundo de desordem que uma família toma uma decisão desesperada. Certo, então vamos conhecer essa família. A história começa com Elimeleque, sua esposa Noemi e os dois filhos, Malom e Quilion. Eles são de um lugar super conhecido, Belém de Judá. E uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos nas notas de estudo foi a ironia do nome da cidade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma ironia cruel, não é? O nome Belém significa literalmente Casa do Pão. Exato. E a história começa justamente porque falta pão na Casa do Pão. Uma fome terrível atinge a região, um lugar que deveria ser sinônimo de sustento. Essa contradição já prepara o terreno para tudo o que vai acontecer. Já sinaliza que é uma história sobre perda e vazio. E essa fome força eles a fazer algo drástico. Eles viram migrantes, deixam tudo para trás, terra, tribo, família, e vão para Moabe. E as fontes indicam que a ideia inicial não era ficar lá para sempre. O verbo usado sugere algo como peregrinar, uma estadia temporária. Só que esse temporário acaba virando 10 anos. Exato. E a escolha de Moabe, especificamente, diz muito sobre o nível do desespero deles. Porque não era um lugar qualquer, né? Não mesmo, Moabe não era um destino de férias. Para os israelitas era um território complicado. Havia um parentesco antigo, mas a relação era cheia de conflitos militares, religiosos. Ir para Moabe era quase como procurar refúgio no território de um rival. Nossa. Significava deixar a terra da promessa para trás em busca do básico, comida. É uma decisão que só se toma no limite, mas a tragédia não para na fome. Lá em Moabe, a crise da família fica ainda pior. Primeiro, o patriarca Elimeleque morre. E Noemi fica viúva numa terra estrangeira. Isso. Os filhos crescem, casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aí, uns 10 anos depois, os dois filhos também morrem. E aqui a gente precisa parar um pouco e entender o peso disso para uma mulher como a Noemi naquela cultura. O texto diz que ela ficou desamparada. O que isso significava na prática? Naquela época, a segurança de uma mulher estava ligada aos homens da família. Pai, depois marido, e se ficasse viúva, os filhos. Noemi perdeu todos. Todos. Caramba! Ela era viúva, sem filhos, sem netos e estrangeira. Socialmente, economicamente, ela estava na base da pirâmide. Não tinha quem a sustentasse, quem protegesse seus direitos, quem levasse o nome da família adiante. Ela era, para todos os efeitos, invisível. É uma vulnerabilidade total.
E é nesse ponto baixíssimo que chega uma notícia, um fio de esperança. Ela ouve que a fome em Judá acabou. O texto usa uma frase linda. Diz que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. A casa do pão voltou a ter pão. Exato. E aí ela decide voltar para casa. E, no começo, as noras, Orfa e Ruth, vão com ela. Mas aí acontece uma das cenas mais psicologicamente ricas do capítulo. No meio do caminho, Noemi para e faz um discurso para elas. Ela basicamente as libera de qualquer obrigação. Ela diz para elas voltarem, né? Para casa das mães delas, para se casarem de novo. É um ato de amor, mas um amor que vem de um lugar de muita dor e realismo. A lógica dela é brutalmente pragmática, não é? Ela fala, por que vocês viriam comigo? Eu não vou ter mais filhos para casar com vocês. Ela está explicando as regras do jogo, com ela não há futuro. É um beco sem saída. Exatamente. O que é fascinante é a desesperança total da Noemi. A teologia dela nesse momento é pura amargura. Ela diz que a mão do Senhor se descarregou contra ela. Ela não vê Deus como providência, mas como um punho que a esmagou. Então ela insiste que as noras se salvem. Isso. Ela diz, basicamente, fujam deste barco que está afundando, porque eu já afundei. Para mim não tem mais esperança. E a reação delas a isso é o que define tudo, o divisor de águas da história. O texto diz que todas choram juntas. É um momento de dor compartilhada. Mas aí, Orfa toma a decisão lógica, a sensata. Ela beija a sogra e volta para o seu povo, para os seus deuses. Ninguém julgaria ela por isso, mas a Ruth... A Ruth não. Ruth faz o impensável. O texto em hebraico usa uma palavra muito forte. Diz que ela se apegou a Noemi. É a mesma palavra que aparece em Gênesis para descrever o homem se unindo à sua esposa. Nossa, que forte isso. É um ato de união, de lealdade, que desafia toda a lógica da época. Orfa escolhe a razão, um futuro provável. Ruth escolhe a lealdade a uma mulher idosa, amarga e aparentemente sem futuro nenhum. E essa escolha leva ao que é talvez a declaração de lealdade mais famosa da literatura. As palavras da Ruth são de arrepiar. Ela diz para Noemi, não insista para que eu a deixe. Aonde quer que você for, eu vou. Onde você pousar, eu pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Vamos quebrar essa declaração, porque cada frase é uma camada de compromisso. Aonde quer que for, irei eu, é um compromisso geográfico e social. Ela está abrindo mão da terra natal para sempre. Para virar uma estrangeira em Judá. Isso. O seu povo é o meu povo. Isso é um compromisso nacional cultural. Ela, uma moabita, se declarando parte de Israel, um povo historicamente inimigo. Mas a parte mais radical para mim é a que vem depois. O seu Deus é o meu Deus. Isso vai muito além de lealdade pessoal, né? Muito além. É uma conversão religiosa completa. Num mundo politeísta, onde os deuses eram ligados à terra, ao povo, ela está abandonando todo o panteão dela para adotar o Deus de Israel. O que na prática significava uma ruptura total com quem ela era, uma redefinição completa de identidade. E ela sela esse voto com uma automaldição. Onde quer que morrer, morrerei eu. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ela invoca o Deus de Israel para puni-la se ela quebrar a promessa. É irrevogável. É tão absoluto que o texto diz que a Noemi, vendo que ela estava tão determinada, deixou de lhe falar nisso. A discussão acabou ali. Não tinha mais argumento. Então as duas seguem viagem, sim, as duas mulheres. A viúva amargurada que perdeu tudo e a viúva estrangeira que abandonou tudo. Elas chegam a Belém. E a chegada delas causa um alvoroço, um burburinho na cidade. As mulheres perguntam, talvez em choque, não é esta Noemi? A pergunta em si já diz muito. Elas mal a reconhecem. A mulher que saiu 10 anos antes, cheia de vida, com família, voltou, transformada pelo sofrimento. E a resposta dela é um dos momentos mais crus de dor na Bíblia. E um lamento público, né? Totalmente. Ela diz, não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. E as fontes explicam os nomes, certo? Noemi é algo como agradável,
minha delícia, agradável. E o Mara significa amarga. Ela está publicamente renunciando à sua identidade de felicidade. Ela basicamente diz: a dor me redefiniu. A pessoa que vocês conheciam não existe mais. E ela não deixa dúvidas sobre quem ela acha que é o responsável. Ela diz: saí daqui cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia. E depois, o Senhor descarregou contra mim. Isso pode soar pra gente hoje quase como uma perda de fé, mas não é. Não é. Pelo contrário, é uma fé tão real, tão profunda, que ela se sente à vontade para confrontar Deus, para brigar com Ele, para acusá-lo. É a mesma linguagem que a gente vê nos Salmos de Lamento. Ela não diz o destino foi cruel, ela diz o Senhor fez isso comigo. Ela mantém Deus no centro da história dela, mesmo que seja como seu adversário. É uma fé brutalmente honesta. E é interessante que, no meio dessa dor toda, ela diz que voltou vazia. Ela está tão focada no que perdeu que parece não enxergar o que voltou com ela, a lealdade inacreditável da Ruth, que está ali do lado dela. Essa é uma observação psicológica muito perspicaz. A amargura da Noemi a cega para a presença da Ruth. Ela se sente completamente só e vazia, mesmo com essa prova de amor e compromisso ali, de pé, ao lado dela. A dor dela ofusca todo o resto. Então, resumindo o que a gente viu aqui, uma história que começa na fome, passa por perdas terríveis e é marcada por uma escolha de lealdade que desafia a lógica e termina com esse retorno amargo a Belém, onde a protagonista se renomeia para refletir a dor dela. Parece um final terrivelmente triste. Parece, mas não é. O narrador, de uma forma magistral, deixa um fio de esperança na última frase do capítulo. É um detalhe que podia passar batido, mas que muda tudo. Depois de todo esse lamento, o texto conclui: e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. A colheita, isso é simbólico, claro. Extremamente. A história começou com fome, com a falta do pão. Agora elas chegam no exato momento em que a terra está começando a produzir, a oferecer sustento. A colheita representa provisão, a chance de vida, um novo começo. Noemi se sente vazia, mas ela e Ruth chegaram a um lugar e a um tempo de potencial abundância. É um contraponto sutil, mas poderoso a toda a amargura. É como se a história estivesse sussurrando. A dor é real, mas a história ainda não acabou. Tem pão no horizonte. Isso muda completamente a sensação do capítulo. E nos deixa com uma última reflexão. A dor da Noemi é tão grande, tão completa, que ela não consegue ver o tesouro que é a Ruth. Ela se diz vazia, com Ruth bem ali. Isso faz a gente pensar, né? Nos nossos momentos de perda, de sofrimento, até que ponto a nossa própria dor pode nos cegar para os focos de esperança, para as pessoas e as possibilidades que, apesar de tudo, ainda estão ali, bem na nossa frente.